queridos irmãos e irmãs, Apocalipse capítulo 5. O livro de Apocalipse tem várias passagens, uma ênfase sobre o sangue de Jesus. E da ceia do Senhor, para além do pão, que é naturalmente um elemento de extrema importância, tem o sangue. E há, de facto, na Escritura um enlevo maior em relação ao sangue de Jesus. São várias as passagens em Apocalipse. Eu trago-vos esta, Apocalipse capítulo 5, que ao mesmo tempo vos vai dar também uma abordagem daquilo que é a complexidade, o simbolismo no livro de Apocalipse e como nós o vamos tratar. Então, capítulo 5, o que está ali são apenas alguns versículos, o 9 e o 10, mas eu vou ler o capítulo todo, que é relativamente pequeno. Vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um de entre os anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Nisto vi, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nações. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era de miríades e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ouvi também toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há a dizerem: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Meus irmãos, temos aqui uma imagem tremenda lá dos céus. Numa das 4 visões que o apóstolo João teve, que o Senhor muito particularmente lhe apresentou, para que ele pudesse também colocar isso por escrito e enviar para as igrejas daquele tempo, mas que o Espírito Santo preservou e que tem chegado até nós. E que nós procuramos, pela ajuda do mesmo Espírito Santo, a ser iluminados para entender aquilo que é profético, aquilo que ainda está por acontecer, ainda que alguns até tenham considerado que isto já aconteceu, que isto é apenas uma linguagem figurativa, sem qualquer expressão nos dias de hoje ou no futuro,
mas que realmente nós queremos. Eu creio que há uma coisa que o Senhor profetizou através de João e que vai acontecer. E de facto vejam quando João diz, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, e bem selado com 7 selos. O número 7 é um número significativo em toda a Escritura, muito particularmente no livro de Apocalipse. 7 na Escritura aponta para a ideia de perfeição, para alguma coisa que está concluído, está completo. E de facto, 7 selos aqui significa que ele estava bem fechado. Não havia forma de abrir aquele selo. E de facto, a grande preocupação do apóstolo era exatamente esta. Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, onde quer que fosse, capaz que fosse digno de abrir esse livro. Porque esse livro, estando escrito por dentro e por fora, reservava uma mensagem que toda a gente queria entender. O apóstolo João queria conhecer essa mensagem. E, de facto, a sua preocupação nesta visão que ele tem é o que é que está escrito lá. Meus irmãos, esta é também a grande questão dos dias de hoje. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Quando eu digo amanhã, não digo dia 3 de novembro, mas digo nos meses, nos anos adiante. Você sabe o que vai acontecer com a vinda de Jesus? Você sabe quando isso vai acontecer? Você sabe exatamente quais aqueles acontecimentos que estão associados com a vinda de Jesus? Coisa tremenda que é revelada no livro do Apocalipse, mas que nesta altura estava encerrada neste livro e bem selada com selos. E estes selos precisavam de ser abertos, precisavam de ser rasgados para que se pudesse aceder à mensagem. Até que alguém é revelado a João como sendo digno, o único digno de abrir o livro. E esse é referido aqui como sendo o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O leão da tribo de Judá é, na Escritura, o Senhor Jesus. O Messias prometido. Aquele que, de facto, viria da linhagem de Davi e que já veio uma vez, mas que depois foi morto, que ressuscitou, que subiu aos céus e que voltará. E o livro do Apocalipse é exatamente acerca disso mesmo, dessa segunda vinda do Senhor Jesus. E quem tem dúvidas, quem desconhece aquilo que vai acontecer com essa segunda vinda de Jesus, está revelado no livro do Apocalipse. É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, mas depois no verso 6 diz, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha, notem, 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E de novo o número 7 logo aqui a aparecer 3 vezes. O que é que são 7 chifres? Alguém pode ser levado a pensar que chifres é alguma coisa que é própria dos animais. Mas o chifre nos animais é sinal de poder, é sinal de força. O rinoceronte tem toda a sua força naquele chifre. Os animais que têm chifres usam-nos para defesa e ataque. Chifre é, nesta linguagem simbólica, sinal de poder. E são 7, indicando que tem todo o poder. Mas depois também tem 7 espíritos. E nós iremos ver isso em pormenores à medida que formos desfolhando o livro de Apocalipse. Mas notem o importante aqui. A ênfase que eu quero chegar é esta. Cordeiro. Um cordeiro que estava em pé. Não um cordeiro morto, mas um cordeiro que agora está em pé. E esse cordeiro remonta-nos exatamente para aquele momento em que Jesus vem para ser batizado por João o Batista. Não este mesmo João que escreve o livro de Apocalipse, mas João o Batista. Aquele que batizava no Rio Jordão todos aqueles que se arrependiam dos seus pecados e que acreditavam que o reino de Deus estava a chegar. E quando João se volta para Jesus, um pouco à distância ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois esse cordeiro veio a ser morto. Esse cordeiro
veio a ser sacrificado na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E agora está de volta. No tempo próprio de Deus, segundo o livro de Apocalipse, esse cordeiro se levantará. E é ele que é digno de abrir o livro. O verso 8, só para concluir esta parte introdutória. Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos, e nós iremos ver quem são estes, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de quê? De incenso, que são as orações dos santos. E os santos aqui não são aqueles santos de altares inventados ou canonizados pela Igreja Católica. Os santos são os crentes. São aqueles que procuram ser leais e fiéis ao Senhor. Os santos são os filhos de Deus. E são as nossas orações que chegam ao altar de Deus. E que, como que são aqui colocadas numa taça. E o Senhor as recebe e atende. E estes, o que é que faziam? E agora entramos bem naquilo que é o centro da mensagem. Cantavam um cântico novo. E neste cântico, o que é que eles diziam? Vamos dizer em conjunto, está ali. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Os irmãos consideram que isto é para vós? Amém? Mas vejam o efeito que a morte, o sacrifício do Cordeiro teve. Em primeiro lugar diz que ele foi morto, mas com o sangue de Jesus, derramado naquela cruz do Calvário, e não só, até começou a ser derramado antes, quando ele foi chicoteado. E o seu sangue foi saltando do seu corpo. Quando ele lhe foi colocada aquela coroa de espinhos na cabeça. E o seu sangue começou a sair. Os irmãos já experimentaram colocar uma coroa de espinhos na vossa cabeça? Isso é coisa tão horrível. Doendo. Mas como se isso não bastasse, quando Jesus teve de carregar aquela cruz, o seu sangue foi correndo por aquelas feridas abertas. Chegado à cruz, ali foi deitado naquele madeiro e com pregos, que nós poderíamos chamar cavilhas. Uma na sua mão direita, outra na esquerda, outra juntando os pés. Dor terrível. Os irmãos, se nós pegássemos agora numa agulha ou num canivete e tentássemos espetar isso na nossa mão, a nossa dor não seria uma pequena fração, mais do que uma pequena fração, daquilo que o Senhor Jesus sofreu, derramando o seu sangue naquela altura. E quando foi levado naquele madeiro, e aquele madeiro foi colocado naquele buraco que foi metido na terra para ficar bem firme, o seu corpo balançando, as suas mãos rasgando um pouco mais. Quanta dor Jesus sofreu e o seu sangue sendo derramado. E como se isso não bastasse, aquele soldado pegou naquela lança e lançou, furando o seu lado, saindo sangue. Meus irmãos, durante 6 horas Jesus ali esteve em grande agonia, ao ponto de já não suportar mais. Até quando chegou à altura, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. De facto, ele disse: está consumado. Está consumado aquilo que fora a sua missão. Estava consumado aquilo que tinha sido o seu propósito. Ele precisava de vir a este mundo, não apenas para nos ensinar o caminho para Deus,
mas sobretudo para morrer naquela cruz do Calvário, derramar o seu sangue. E derramando o seu sangue, vejam o que ele conseguiu para nós. Ele nos comprou para Deus. Nós fomos comprados. Os irmãos já experimentaram colocar um preço nos vossos filhos? Imaginem os vossos filhos, ou os vossos netos. Se alguém viesse raptá-los e pedisse uma quantia exorbitante para o seu resgate, qual seria o valor até onde os irmãos estariam prontos a ir? 1 milhão de euros? 2? Vender a casa, vender o carro, vender tudo? O Senhor Deus deu o seu filho, ele não o poupou. Mas foi como que um resgate de cada um de nós. Nós fomos comprados. E comprados a quem? Segundo a Escritura, em termos doutrinários, pode não ser muito claro, mas a ideia de que fomos comprados ao diabo, comprados a Satanás. Porquê? Porque nós, de facto, éramos propriedade dele. Das duas, uma, meus queridos. Ou somos propriedade de Deus, ou somos propriedade do diabo. Não há meio termo. Quando nós estamos separados de Deus, estamos entregues ao diabo. Nos nossos vícios, nas nossas lutas, nos nossos pecados. Nós estamos separados de Deus. E separados de Deus significa que não temos qualquer comunhão, qualquer contacto com Deus. E quando Cristo morre na cruz do Calvário, com o seu sangue, Ele comprou-nos. De tal modo que o diabo não tem mais poder sobre nós. Não somos mais propriedade do diabo. Nós agora pertencemos a Deus. Fomos comprados por um bom preço. E é isso que o apóstolo Paulo, a dado passo, escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Fomos comprados por bom preço. Um preço que ninguém podia pagar. Mas que Jesus pagou por si. Pagou por mim. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque, de facto, nós pertencemos não a nenhuma das tribos de Israel. Temos a nossa língua. Somos povo, somos nação. E vejam, digamos, a abrangência universal deste sacrifício de Jesus. Comprados por um bom preço, de onde? De toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação. Isso significa, meus irmãos, que um dia, quando estivermos na presença de Deus, e o livro do Apocalipse mostra-nos tanto isso, nós estaremos lá com a nossa própria língua. Se nós já imaginaram estar ao lado de um chinês, de um japonês, de um africano, com as mais diversas línguas? Hoje estão identificadas mais de 6 mil línguas e dialetos no mundo. A palavra de Deus está escrita no todo ou em parte em cerca de 2.000 línguas e dialetos. Mas todos irão estar lá. Cada um falando a sua língua. Até que todos voltemos a falar uma só língua, que é a língua do céu. Fomos comprados por um preço inacreditável, impagável, o sangue de Jesus. Meus irmãos, só isso já é motivo de alegria, de gozo, não é verdade? Mas há naturalmente alguma coisa que o Senhor acrescentou a isso. Nós que não éramos povo judeu, somos agora povo. Nós que não tínhamos relação com Deus, agora temos. E vejam o que é que o Senhor quer fazer de nós. Para ser o nosso Deus e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. Você já alguma vez imaginou isso? O Senhor, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, com o seu sangue derramado, fez de nós reis e sacerdotes. Você é rei, você é sacerdote. Naquele sentido que nós reinamos em Cristo. E onde Cristo se sentar no trono, nós nos sentaremos ao lado dele. Mas nós somos também feitos sacerdotes. Quer isto dizer o quê? Nós intercedemos pelos que estão à nossa volta.
Você já imaginou que não são apenas os sacerdotes, não é apenas o pastor da nossa igreja que tem o privilégio de orar diretamente aos senhores? Você tem também esse privilégio. Você pode orar ao Senhor, orar por si, interceder por si, pelos outros que estão à sua volta. Porque Jesus fez isso para nós. O véu do templo rasgou-se e nós temos livre acesso a Deus quando o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz do Calvário. Ah, meus irmãos, coisa tremenda. Até nos faz arrepiar. Mas ao mesmo tempo, por causa da nossa fé e da graça de Deus, nos faz sentir tão bem. Não é verdade? Nós estamos aqui. Não somos estranhos para Deus. Ele ama-nos. E ama-nos de uma forma extraordinária. Mesmo quando às vezes nós fraquejamos. Mesmo quando às vezes nós caímos. E, meus irmãos, quando nós caímos, só temos que voltar para o Senhor. Só temos que rogar que o Senhor nos perdoe, nos estenda a sua mão.